O Real Madrid recebeu uma péssima notícia pouco antes da partida contra o Red Bull Leipzig pelas oitavas da Champions League. No entanto, trata-se de um problema para o restante da La Liga. Nessa quarta-feira 6, o Comitê de Competição, órgão disciplinar da Federação Espanhola de Futebol, determinou a suspensão de Jude Bellingham, expulso no polêmico jogo contra o Valência no último sábado 2 por 2 jogos da competição nacional. De acordo com a instituição, o meia inglês demonstrou atitudes de menosprezo ou desconsideração ao árbitro Gil Manzano após o apito final do confronto durante discussão pelo polêmico fim de jogo. Bellingham ficará de fora das partidas contra a Celta de Vigo no dia 10 e Osasuna em 16 de março. Ele terá que pagar multa de 700 euros, R$3.7 mil, enquanto o Real desembolsará 600 euros, R$3.2 mil. Convenhamos que uma expulsão até barata, né? A expulsão se deu logo após o Bellingham cabecear para o fundo das redes e marcar o que seria o gol da virada do Real Madrid. Porém, o árbitro encerrou a partida durante o cruzamento de Carvajal e, portanto, invalidou a marcação do jovem de 20 anos. Por outro lado, Bellingham esteve disponível para esse duelo com o Red Bull Leipzig nesta quarta-feira 6, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions. A partida foi transmitida com exclusividade na Max. O Flamengo anunciou oficialmente o zagueiro Léo Ortiz após longa negociação com seu ex-clube Red Bull Bragantino. Embora fosse da vontade do jogador ir para o rubro-negro, a equipe carioca enfrentou um longo período para se acertar na questão de valores com o time do interior paulista. Na noite da última terça-feira 5, o defensor desembarcou no Rio de Janeiro e recebeu a camisa rubro-negra das mãos de Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e Bruno Spindel, diretor de futebol. Aos 28 anos, Léo Ortiz chega e já pode suprir a ausência do zagueiro Fabrício Bruno, que após um choque no primeiro tempo do jogo contra o Madureira, sofreu uma fratura no nariz. Do Red Bull Bragantino, o jogador era capitão e um dos líderes da equipe. O defensor, que chegou a defender a seleção brasileira, participou de 212 jogos pelo Red Bull e marcou 14 gols. Na noite da última terça-feira 5, o Vitória enfim anunciou a contratação do meio-campista Jean Mota. O meio-campista deixou o Inter Miami para acertar sua volta para o Brasil. O acerto entre o volante e o clube brasileiro já havia sido antecipado pela primeira mão na TNT Sports. Além da chegada do brasileiro de 30 anos, o Vitória também acertou a chegada do atacante Luiz Adriano, além de encaminhar a contratação do Luan, volante do São Paulo. Jean Mota soma passagens pela Portuguesa, Fortaleza e Santos, time que foi um grande destaque antes de ir para o clube da MLS. Jean Mota chega para tentar liderar o Vitória numa busca incessante pela sobrevivência no Campeonato Brasileiro Série A, haja vista que o tricolor baiano, após longos anos de espera, conseguiu voltar à primeira divisão nacional e pretende fazer história mais uma vez. O jogador Maicon seguirá no Corinthians. Após reunião com seus empresários e com o clube do Parque São Jorge, o jogador optou por recusar a proposta do rubro-negro. A informação foi confirmada pela repórter da TNT Sports, Monique Danello. Emprestado pelo Shakhtar Donetsk ao Corinthians até o fim de 24, o volante pretende ao menos cumprir o seu vínculo com o clube que o revelou. Pelo lado do Flamengo, o clube seguirá monitorando a situação do jogador para possibilitar uma investida futura. Aos 26 anos, o Maicon retornou ao timão por empréstimo no meio da temporada de 22. Nessa volta para o Brasil, ele já soma 95 jogos, 7 gols e 6 assistências. Para alguns, o rubro-negro foi um alívio, já que muitos não queriam ele lá. Para outros, o Corinthians, na verdade, não gostaram. Já para outros torcedores, na verdade, o Maicon ficar é importante. Mas que lado você tá? Ah, mas se tem um zagueiro que tá se destacando, chama-se Lucas Beraldo. Nessa terça-feira 5, o Mbappé brilhou e o PSG derrotou novamente a Real Sociedad, dessa vez por 2-1, avançando para as quartas de final da UEFA Champions League. Um dos destaques da partida foi o zagueiro brasileiro Lucas Beraldo, que recebeu muitos elogios nas redes sociais. Na rede que era o Twitter e virou o X, torcedores do Paris Saint-Germain se renderam ao zagueiro revelado pelo São Paulo, e alguns chegaram a comparar o defensor com Sérgio Ramos, que atualmente defende o Sevilha. Entre os principais elogios, os fãs do PSG exaltaram a saída de bola e a visão do brasileiro. Um torcedor falou: os ângulos de passe que Beraldo encontra, Sérgio Ramos, é você? Já outro disse: os lançamentos de bola do Beraldo são uma loucura. Outro torcedor falou: Lucas Beraldo é muito gratificante. Outro torcedor falou: Lucas Beraldo, eu te amo, vou fazer filhos pra você, vamos fazer o mini Beraldo. Beraldo melhor que Ramos, ganha fácil. Classificado para as quartas de final da Champions, o PSG conhecerá seu adversário no sorteio da próxima sexta 8. Será que finalmente o PSG vai dar bom na Champions? Olha, é difícil, mas vamos ver. O futuro do jogador Matias Rojas está definido. O jogador, que ficou livre no mercado após deixar o Corinthians por dívidas de pagamento do timão, vai assinar com o Inter Miami dos Estados Unidos nas próximas horas. A informação foi dada inicialmente pela TIC Sports. O paraguaio será mais um reforço para a equipe de Lionel Messi, Luis Suárez, Sérgio Busquets e Jordi Alba. Além do ex-timão, o time americano já havia anunciado Facundo Redondo, que estava no Argentinos Júnior e é considerado
considerado uma das maiores promessas do futebol sul-americano. A saída do Rojas não foi oficializada nos perfis do clube paulista, mas o presidente Augusto Melo já havia comunicado a saída do atleta em entrevista para a TNT Sports na zona mista após a então vitória do time para o Santo André na Neoquímica Arena. Pois é, o Rojas, para muita gente que seria um grande salvador da pátria, na verdade provou-se ser uma decepção enorme para o clube do Parque São Jorge. Haaland, he's a blue, he's like his dad, always in the Etihad, Haaland. Pois é, o Haaland é uma febre, não somente na musiquinha, mas também no futebol. E o Barcelona parece que tá com febre, porque está simplesmente febril, tentando uma loucura que não pode conseguir contar. Pois bem, o Dego reuniu-se essa quarta-feira com Rafaela Pimenta, a representante de Erling Haaland, no encontro ocorrido no restaurante de Barcelona, no qual esteve ainda presente o também brasileiro Maxwell, ex-jogador do Barcelona e atualmente braço direito da empresária que ficou com o império de Mino Raiola. A informação foi feita pelo jornal Rihantes, num relato no qual explicou que o almoço realizado no restaurante Sushi 99 se prolongou por 3 horas e que um dos temas falados teria sido precisamente o futuro do jogador norueguês do Manchester City. Além de Haaland, que tem contrato até 27 com o Citizens, Rafaela Pimenta representa ainda outros jogadores de relevo, como Mo Salah, Noussair Mazraoui, Kasper Dolberg, Matthijs de Ligt, Marco Verratti e até o falecido, entre aspas, Paul Pogba, nomes que poderiam também ter estado à mesa nessa reunião na cidade condal. Porém, é aquela velha história, o Barcelona ainda está se recuperando financeiramente, já que em 2021 perdeu o Messi pelo mesmo motivo. Sabemos bem que o Barça, depois da gestão desastrosa do Bartomeu, está tentando se reerguer com ele, Juan Laporta, e vem tentado fazer contratações boas e pontuais, bem como também de algumas carinhas, mas dentro do limite do clube. E convenhamos, pensar o Haaland do Barcelona seria simplesmente uma loucura. Teria que se livrar praticamente de metade do plantel, então claro, fica só no espectro do rumor. As acusações e supostas provas que acabaram por, de certa forma, colocar Lucas Paquetá na parede estão sendo retiradas. Ao menos são o que os grandes tabloides como o Daily Mail já apontam na Inglaterra. Com isso, o Manchester City prova que não desistiu de contar com Paquetá e só tá esperando uma brechinha para fazer essa negociação acontecer. O blog do UOL apurou que os vencedores da última edição da Liga dos Campeões da Europa estão decididos a fazer uma proposta ao West Ham na janela de transferências que vem, para levar o jovem meia atacante brasileiro. O jogador de 26 anos, que também parou de ser convocado para a seleção brasileira e agora voltou, aguarda um veredito final da entidade da justiça para isso acontecer. Destaque: desde a temporada passada, Paquetá era o alvo principal do técnico Guardiola para 2023-24. O City até chegou a apresentar uma proposta de 70 milhões de libras, 420,6 milhões de reais pelo jogador. Com essa primeira oferta rejeitada, o clube, que tem dominado o cenário inglês nos últimos anos, estava disposto a continuar na negociação e aumentar a pedida. Só que aí descobriu que o brasileiro estava sendo investigado e resolveu abandonar o negócio até que o caso fosse devidamente esclarecido. Em setembro, quando o City e o West Ham se enfrentaram pela Premier League, Guardiola fez questão de ir até o jogador e lhe dar um forte abraço. O gesto foi uma espécie de mensagem do tipo: sabemos o que está acontecendo, mas ainda queremos você aqui. Na cabeça do técnico espanhol, o meio atacante é um potencial substituto a longo prazo para Kevin De Bruyne, principal articulador de jogadas da equipe celeste. Nessa temporada, com a lesão sofrida pelo belga até então, quem havia ocupado a posição era o argentino Julián Álvares, que possui mais características de atacante do que de organizador. A principal transferência no futebol europeu para a temporada 24-25 gira em torno de Kylian Mbappé do PSG. Com contrato até junho desse ano, o atacante já havia comunicado aos jogadores de diretoria sobre a sua saída, e a troca de Paris por Espanha parece cada vez mais certa, depois da partida dessa terça-feira 6, em que o francês marcou 2 gols na vitória do Paris sobre a Real Sociedad, que garantiu a classificação às quartas de final da Champions. O presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, falou sobre a situação do jogador. Não posso confirmar a saída do Kylian, é sempre o clube que comunica as outras coisas. Ele tem contrato aqui, mas estamos construindo algo para o futuro. Em contrapartida, Luiz Henrique, treinador do PSG, também falou sobre a saída do Mbappé ao fim dessa temporada, após a partida das oitavas de final. Aparentemente, o futuro imediato de Kylian não estará aqui, então teremos que testar táticas com outros jogadores. Pois bem, o próprio jornal Marca noticiou que o Real Madrid está mais que ansioso, exigindo o quanto antes a vinda de Mbappé para o clube madridista, pois segundo próprias fontes, Florentino Pérez está enlouquecido por ver um jogador desse quilate como Mbappé desfilando o futebol pela Europa. Pois é, está acontecendo muito mais do que havia sido já previsto. Mas além de tudo, algo que talvez você não saiba, mas que a gente já falou aqui no canal e que está dentro das cláusulas, é certamente a chegada do irmão. Exatamente, o irmão do Kylian, o próprio Ethan Mbappé, que também sairia junto para jogar junto com o irmão, do mesmo espectro de transferências do PSG para o Real Madrid. Mbappé pede, Real Madrid vai contratar irmão do jogador de site.
Ethan Mbappé, que também é contratado do PSG, deve ir para Castilha, time B do clube espanhol, de acordo com o OK Diário. O Real também vai contratar Mbappé, junto com Mbappé, dois Mbappés, o Ethan Mbappé, o irmão do Kylian. De acordo com essa fonte, o astro do Paris Saint-Germain e sua família pediram ao clube da capital espanhola que o jovem de 17 anos, que também atua no PSG, se transferisse junto com ele. Segundo a reportagem, a ideia é que passe a defender o Castilha, time B merengue. Ethan fez seu primeiro jogo oficial pelo time principal do PSG no dia 20 de dezembro de 2023, aos 16 anos de idade, em vitória do time parisiense sobre o Metz por 3-1 pelo campeonato francês. Nessa temporada tem sido relacionado pelo técnico Luiz Henrique para algumas partidas, mas faz parte da equipe sub-19 do clube. A atuação de Ethan Mbappé contra o Metz, eita lá ele, foi muito convincente para todos os torcedores que acreditam que Ethan Mbappé poderia ser o futuro prodígio do Paris Saint-Germain, mas se o Real roubar, não há nada que se possa fazer em relação a isso. Após comunicar ao PSG e aos companheiros que iria deixar o clube ao fim da temporada, Mbappé teria já assinado o contrato com o Real Madrid, de acordo com o jornal espanhol Marca. O craque deve chegar ao clube merengue no meio desse ano para encerrar uma das maiores novelas de transferências de toda a história do futebol internacional. Mbappé seguiu os passos dos seus dois irmãos mais velhos ao ingressar no time local o AS Bondy em 2015. Depois de 2 anos no AS Bondy, ele se juntou ao clube francês Paris Saint-Germain em 2017, na mesma transferência da janela que Mbappé veio, já que Kylian veio do Mônaco e Ethan inicialmente veio por empréstimo. O PSG gostou da atuação do garoto e decidiu firmar um vínculo permanente. Pois é, que moral. Aliás, você já captou a informação? Escuta novamente, eu falei o quê? Que o Ethan Mbappé veio junto com o irmão quando o irmão veio pro PSG, ou seja, já dá pra ver um vínculo e uma ligação. É como se fosse quase uma cláusula em que se Kylian Mbappé está no clube, Ethan também deve estar. Mas e aí, você gostou das novidades e das transferências? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou o Zefut, obrigado por você ter chegado até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço a todos e até o próximo vídeo, tamo junto, valeu!